Fala, jovem investidor. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre as ações do Banco do Brasil e saber se de fato ficou cara neste momento aportar nos patamares de R$ 57,29. Primeiro ponto que a gente observa no gráfico aqui dos últimos 5 anos é que lá em 2020 o pico das ações chegou aos patamares de R$ 55 e nesse momento está a R$ 57,29. A questão aqui é quem pagou esse preço em 2020, nos patamares de R$ 55, estava pagando caro pelo papel. E agora que está a R$ 57,29, será se está pagando caro ou não? Nominalmente é sim, mas fundamentalmente falando, realmente o papel está caro nesse momento? E é isso que a gente vai tentar responder neste vídeo. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e já somos mais de 2.000 inscritos. No canal vocês irão encontrar vídeos educativos sobre investimentos e também vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo e lembre-se de se inscrever e acionar o sininho para não perder nenhum vídeo. O primeiro ponto que a gente observa é que o Banco do Brasil ele é lucrativo e ele lucra ano após ano. No ano de 2022, o lucro do Banco do Brasil era de 31,9 bilhões de reais e passou para 2023 um lucro de 35,6 bilhões de reais. Realmente um salto impressionante do banco, atingindo o guidance esperado no ano de 2023. Outro ponto que a gente observa é que a carteira de crédito expandida do Banco do Brasil, ela cresceu absurdamente em 10,3%. E se compararmos o último trimestre de 2023, ou seja, setembro de 2023 a dezembro de 2023, a gente observa um crescimento de 4%, mantendo um crescimento em todos os segmentos. Tanto em pessoa física, que cresceu 8,1% se comparado o ano anterior ao ano 2023, grandes empresas e pequenas e médias empresas, 8,5%, agronegócio, incríveis, 14,7% de crescimento e na fatia do governo, quase 12% de crescimento. Então, a carteira de crédito expandida do Banco do Brasil cresce absurdamente e também contempla aqui o guidance de 2023 sendo atingido o crescimento em todos os segmentos previsto para o ano de 2023. Então, de fato, o banco entregou excelente crescimento nos seus resultados. E a qualidade dessa carteira é impressionante, porque se a gente compara a inadimplência acima de 90 dias com a média do sistema financeiro nacional, que é de 3,30%, a gente observa que a inadimplência acima de 90 dias do Banco do Brasil é de apenas 2,92%. Então, realmente, é muito baixa a inadimplência do Banco do Brasil. E lembrando que se não fosse o fato das lojas americanas, esse índice seria aqui de 2,75%. Então, de fato, realmente um índice bem controlado aqui na sua inadimplência. Se a gente compara, por exemplo, isso com outros bancos, como o Banco Santander, Banco Bradesco, a gente observa um índice de inadimplência acima de 4%, enquanto o do Banco do Brasil fica abaixo dos 3%. Então, nenhum receio nesse sentido. O que o mercado vem tendo atenção é por causa desse crescimento no índice de inadimplência tri por tri. Então, realmente, isso não dá para negar que o índice de inadimplência do Banco do Brasil vem crescendo trimestre a trimestre. Porém, eu acredito que bem controlado aqui, justamente por causa da crise no setor do agronegócio, através das suas safras. E quando a gente observa o índice de cobertura, a gente compara o do Banco do Brasil com a média do sistema financeiro nacional, a gente vê que o Banco do Brasil está bem tranquilo nesse sentido, então não há o que se preocupar em relação à qualidade de crédito da carteira do Banco do Brasil. E aí a gente observa a expectativa de crescimento do banco para o ano de 2024. E aí o que a gente já consegue ter com esse guidance anunciado. Carteira de crédito do Banco do Brasil, espera-se um crescimento entre 8% a 12% e crescimento em todos os segmentos, pessoa física, empresas e agronegócio, espetacularmente aqui um crescimento de 11% a 15%. Margem financeira, eles prevê um crescimento de 7% a 11% no ano de 2024 e receitas e prestação de serviço um crescimento entre 4% a 8%. Além disso, as despesas administrativas crescendo controladamente entre 6% a 10% e o lucro líquido ajustado, incríveis 37 a 40 bilhões de reais esperados no ano de 2024 e que se de fato isso aqui acontecer e o Banco do Brasil vem entregando, cumprindo o seu guidance, de fato o banco vai reportar um lucro absurdo e um crescimento bem interessante com boa distribuição de dividendos.
Além disso, o banco já anunciou as datas da distribuição de dividendos. Então tem aqui a data do anúncio, tem a data tem a data ex e a data de pagamento desses dividendos. Temos aqui os dividendos referentes aos 4 trimestres do ano, no exercício 2024, e também os anúncios dos dividendos complementares. E aí, consequentemente, você consegue aportar de forma previsível e já saber a data desse pagamento, que eles anunciam em um mês, praticamente já pagam no mês seguinte. Anuncia num mês, já pagam no mês seguinte. Então, existe uma previsibilidade absurda. E além disso, o payout passou de 40% para 45%. Então, o Banco do Brasil vai crescer os seus resultados, consequentemente, vai distribuir mais dividendos, não só porque aumentou o seu payout, mas também porque o seu lucro cresceu. Então, realmente, o banco vem crescendo e justifica essa apreciação nos papéis do Banco do Brasil. A grande pergunta é, vale a pena comprar nesses patamares de R$ 57,29? Essa é a pergunta que devemos fazer. E além disso, eu comprando a R$ 57, vale a pena hoje, em relação a quem comprou nos patamares de R$ 55 lá em 2020? Também é outra pergunta que iremos responder nesse vídeo. Primeiro ponto, quem está pagando R$ 57,29 pela ação em um lucro mínimo de 37 bilhões no ano de 2024, isso representa um LPA de R$ 12,91, o que representa um PL de 4,44 vezes, realmente muito baixo. Isso representa na prática que em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido através dos dividendos e também da apreciação do papel do Banco do Brasil. Então, realmente, um bom retorno para o acionista. Outro ponto que a gente observa é que nesse patamar de payout, a gente consegue observar um retorno bem interessante nas 3 possibilidades de lucro líquido do Banco do Brasil. 37 bi com resultado mínimo, 38,5 bilhões, que é o resultado médio, e 40 bilhões, que é o resultado esperado máximo pelo Banco do Brasil. E aí, nesses 3 cenários, temos aqui o dividendo sendo distribuído pelo banco, o que representa no resultado mínimo R$ 5,81, e nessas cotações isso representa um retorno de 10,14%, só em dividendos, fora a apreciação. E para quem tem um preço médio, como o meu, por exemplo, de R$ 34,79, o retorno passa a ser de 16,70%, que é o seu yield uncorte. Então é muito interessante você sempre pagar barato pelo papel. Outro ponto, se o banco lucrar 38,5 bilhões, o dividendo será de R$ 6,05, um retorno nessas cotações de R$ 57,29 de 10,56%. E para quem tem um preço médio aqui na casa dos R$ 34,79, o retorno será de 17,39%. Então, realmente vale muito a pena você pagar barato no papel. Banco do Brasil, lucrando 40 bilhões, irá distribuir R$ 6,28, o que nessas cotações representa um retorno só em dividendos de quase 11%. E para quem tem esse preço médio, o retorno será de 18,05% só em dividendos, sem contar a apreciação. Ou seja, realmente o Banco do Brasil entrega valor e crescimento para o seu acionista. E aí, respondendo a outra pergunta, se vale a pena investir no banco nessas cotações em relação às cotações de 2020, vamos primeiro olharmos o resultado lá de 2020. Se a gente pegar, por exemplo, o resultado de 2018 versus 2019, o que a gente observa é um lucro líquido de 17,8 bilhões de reais, o que representou uma alta de 32,1% em relação aos 13,5 bilhões reportado em 2018. E por que a gente avalia o resultado de 2019 e não de 2020? Porque as cotações que chegou na casa dos R$ 55 foi no início ali de 2020 para final de 2019, ou seja, isso aqui está precificando o resultado do banco atual, ou seja, do ano ali do exercício de 2019. Então, nesse sentido, a gente tem que avaliar o resultado de 2019 e não de 2020. E aí, pegando então esse resultado de 17,8 bilhões de reais em 2019, que estava sendo precificado naquele momento, das cotações aqui de R$ 48,53 no último pregão do ano, que foi dia 13 de dezembro de 2019, a gente faz as seguintes comparações. Em 2019, o banco estava sendo cotado a R$ 48,53, com um lucro líquido de 17,8 bilhões de reais, o que representa um LPA de R$ 6,21. Isso nos dá um PL de 7,81 vezes, ou seja, as cotações dividido pelo lucro da empresa representam um preço sobre seus lucros de 7,81 vezes.
e o valor patrimonial do banco na época era de R$ 37,88 e estava sendo negociado então o preço sobre seu valor patrimonial em 1,28 vezes. Já em 2024, com cotações bem acima dos R$ 48,53, com um lucro mínimo de 37 bilhões de reais esperado pelo Banco do Brasil, temos aqui um preço sobre o seu lucro de 4,49 vezes. Então, de fato, olha a diferença de 4,49 vezes para 7,81 vezes. Então, realmente, nesse momento, pagando R$ 57,81, você está pagando mais barato do que em 2019, quando você estava comprando R$ 48,53 uma ação do Banco do Brasil. Aí, olhando o valor patrimonial atual do banco, que é R$ 60,40 por ação, olhando esse preço, temos então um preço sobre seu valor patrimonial de 0,95 vezes, em comparação a 2019, que era de 1,28 vezes. Então, essa pessoa que estava comprando em 2019 estava pagando aqui, no mínimo, um preço justo pelo papel em relação às suas cotações, que, no meu ponto de vista, avaliando a média do mercado, estava pagando até um pouco acima nesse momento nos papéis. Consequentemente, a pessoa que está pagando agora R$ 57,81, ela não está pagando caro pelo papel, nem o preço justo. Pelo contrário, o mercado paga na média 7 vezes lucro, ou seja, esse preço fica 7 vezes lucro e não 4,49 vezes. Então, existe aqui uma expectativa de apreciação ainda do papel. Além disso, o valor patrimonial cresceu absurdamente e, mesmo com a elevação desses preços, a gente vê que o preço sobre o seu valor patrimonial diminuiu para 0,95 vezes. Isso significa que a apreciação do papel não foi o suficiente para precificar o crescimento patrimonial do banco. Então, nesse sentido, mostra que o papel teve uma apreciação, mas não significativa para precificar bem esse crescimento de resultados do Banco do Brasil. E isso levando em consideração 37 bilhões de reais, que é o lucro mínimo esperado pelo banco no ano de 2024. Quando a gente passa para o lucro máximo, aí a gente observa o quanto o papel de fato fica interessante. 4,15 vezes lucro, ou seja, preço sobre seus lucros. Isso aqui representa que em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido e, além disso, um preço sobre seu valor patrimonial em 0,95 vezes. Então, quem está pagando R$ 57,81 pelo papel não está fazendo um péssimo negócio. Pelo contrário, garante um retorno acima de 10% de yield e, além disso, um valor de cotação bem abaixo do seu valor intrínseco, que, neste momento, é de R$ 62,45, segundo minha fórmula de Benjamin Graham ajustada. E o valor das cotações a R$ 57,29, temos uma margem de segurança de 9%, então o papel está abaixo do seu valor intrínseco em 9%. Quando eu passo a olhar o preço teto, ou seja, o quanto eu estou disposto a negociar no papel, desde que ele me dê de retorno no mínimo 10% de dividendos, temos então um preço teto de R$ 60,49. Com esse valor de cotação, temos uma margem de segurança de 6%. E aí temos um dividendo yield bruto de 10,55%. E aí temos aqui um dividendo líquido, porque o Banco do Brasil também paga, além de dividendos, JCP, e temos que realizar esse desconto do IR. E aí, nesse sentido, o dividendo líquido passa a ser de 9,50%. Então, realmente, só em dividendos o retorno é bastante atrativo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo para mostrar que as ações do Banco do Brasil ainda estão baratas, no meu ver. Porém, fico apenas observando porque o banco, com cotações na casa dos R$ 55, eu aporto sem nenhum receio e volto a aportar porque ele fica muito barato. Só para vocês terem uma ideia, o dividendo praticamente passa a ser 11%. E se a gente olharmos aqui o valor intrínseco, se as cotações caírem para R$ 55, aí também a margem de segurança passa a 14% e fica bem interessante aportar e confortável neste momento no Banco do Brasil, caso isso aconteça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.